Estamos de volta aqui no Ponto Com News, nosso jornal todas as manhãs, das 7 às 8, pela TV Maringá. E nós estamos recebendo nesta manhã o candidato a prefeito de Maringá, Silvio Barros. Silvio, seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Ronaldo. Prazer estar aqui com você de novo. Bom, a gente vai conversar hoje sobre alguns temas que eu acho que são bastante importantes e que a população tem interesse. Eu gostaria de começar pensando contigo um pouco sobre a questão da PEC 241, que foi aprovada ontem, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados. Essa PEC limita os gastos. De alguma maneira, essa PEC pode atingir as contas das prefeituras, inclusive da Prefeitura de Maringá? Olha, nós precisamos de estabelecer condições de limitação de gastos para todo mundo. No caso da Prefeitura de Maringá, nós somos extremamente rigorosos e desde que eu fui prefeito, implantei um programa para que a gestão fiscal fosse absolutamente impecável. Ou seja, a gente não gasta aquilo que a gente não arrecada, a gente não estima arrecadações que a gente não tem certeza que virão. E com isso, nós conseguimos manter o fluxo de investimentos e a cidade nas condições que ela está, pagando fornecedores em dia, pagando salários em dia, coisa que não acontecia antes, e o risco é não deixar acontecer. Porque todas as vezes que isso ocorre, a cidade pode perder o seu equilíbrio fiscal e com isso perder as certidões. A partir do momento que perde as certidões, ela não consegue mais receber repasses, não consegue receber transferências, nem emendas parlamentares ela pode receber. Isso prejudica toda a população. Nenhum município sobrevive sozinho sem recursos do Estado e da União. Então, gestão fiscal responsável é absolutamente fundamental para você. Não é para o prefeito, não é para a equipe da prefeitura, não. É para que o cidadão possa continuar recebendo os investimentos, a manutenção da cidade como um todo. E isso é fundamental. Então, limitação de gastos para não cometer equívocos ou assumir compromissos, às vezes na pressão, às vezes uma pressão até eleitoral. Você assumir compromissos que depois não poderão ser cumpridos pode destruir um município. O senhor fala sobre a necessidade de ter esse cuidado. Isso muitas vezes afeta, inclusive, o funcionalismo público, né? Porque os servidores públicos representam, a folha de pagamento representa um custo bastante significativo. É o maior custo. É o maior custo. E a PEC, ela traz uma preocupação, inclusive, com a questão da folha de pagamento. Isso não gera um certo impasse para quem pretende assumir a prefeitura, porque sempre haverá pressão por aumento de salários, por reposição? Sem dúvida alguma que sim. E é claro que é uma demanda justa dos servidores pleitear os benefícios e as condições de trabalho e o salário melhor. Mas aí a gente tem que levar em consideração uma coisa importante, Ronaldo. Assistimos esse filme no Rio de Janeiro e eu acho que a PEC mostra bem um caso como esse. No Rio de Janeiro tinha a receita dos royalties de petróleo e esses royalties foram incorporados na receita do Estado e aí os funcionários partiram para cima do governador pedindo aumento. Como existia uma arrecadação, incluindo os royalties, que permitia isso, eles acabaram conseguindo o aumento. Aí o que aconteceu? O petróleo caiu de $100 para 24 o barril e não tinha o dinheiro dos royalties para pagar os salários. Então, é claro que o servidor tem e direito de fazer essa pressão, porém, a coisa mais importante para o servidor é receber o seu salário. Servidores de Maringá já passaram por situações em que não tinha como receber o salário. E desde que a gente assumiu a prefeitura, todos os meses o salário é pontualmente depositado, o 13º pago, inclusive antecipado. E aí, este é um risco que eu não sei se vale a pena correr. E tem mais uma coisa, no caso específico de Maringá, todos os servidores de Maringá, se você é servidor que está me ouvindo, pense bem nisso. Todos os servidores que ingressaram na prefeitura antes de 2003, a aposentadoria deles sai do caixa da prefeitura, da arrecadação. Não tem previdência para cobrir. A previdência é só para os que entraram de 2003 para frente. Então, se você é servidor, entrou antes de 2003 e precisa receber a sua aposentadoria para o resto da vida, cuide, você tem que ser fiscal da gestão fiscal responsável, porque o dinheiro da prefeitura é o que vai garantir a sua aposentadoria. Não deixe gastar de maneira inconsequente ou assumir compromissos, porque depois vai faltar para você. Nesse ponto, eu sou guardião da responsabilidade fiscal, defendi isso durante toda a minha gestão, continuo defendendo e acho que o bem mais precioso para o servidor é receber o dinheiro, ter direitos, mas depois não ter o dinheiro para ir lá no mercado pagar o supermercado, o posto de gasolina, a farmácia. Eu penso que isso é muito arriscado, preste atenção nisso. Nós estamos falando um pouquinho sobre a questão da gestão pública, até aproveitando como gancho, a aprovação ontem da PEC 241.
Silvio, um outro aspecto ainda falando sobre essa estrutura da máquina, dos servidores, do gasto com funcionalismo. Só no primeiro turno o senhor teve apoio de 15 partidos políticos. De alguma forma isso pode afetar as contas com comissionados, com cargos de confiança, já que hoje se estima que haja um número bastante significativo de comissionados dentro da atual gestão? Olha, eu entendo que a população maringaense deu um recado muito claro para todos os candidatos, para o ambiente político da cidade. Todos os partidos entenderam o recado. E o que nós entendemos e avaliamos isso profundamente, eu já tinha dito isso antes, mas volto agora a repetir com números. É possível e nós vamos cortar 216 cargos comissionados. E é possível e necessário que a gente estabeleça uma regra com a participação da população, colocando no portal da transparência o que é que cada cargo comissionado tem que fazer, o que é a sua responsabilidade. E a gente vai agregar agora a qualificação necessária para que a pessoa possa ser nomeada naquele cargo. Isso vai estar no portal de transparência. A partir do momento que estiver no portal de transparência, sejam partidos, sejam quaisquer as influências que pretendam indicar ou recomendar cargos comissionados, terão que primeiro ir no portal da transparência. Tem qualificação? O currículo atende aquilo? Qual é a função dessa pessoa? Dá para juntar os dois? A gente vai analisar e vai estudar, porque nós queremos trazer as melhores pessoas para ajudar na gestão do município. Então, isto vai ser acompanhado pela população no portal da transparência. Depois que a pessoa for nomeada, o currículo dela está publicado, a qualificação está lá, aí a pessoa checa. E estando no portal da transparência, a pressão sobre essas indicações vai diminuir significativamente. Mas todo mundo entendeu o recado. Os partidos todos entenderam, não só os nossos, mas de todas as coligações, entenderam claramente o que a população de Maringá deseja, e é por isso que a gente vai cortar 216 cargos na prefeitura. Se corta 216, restarão quantos o senhor pretende? Já tem um número? Quantos devem trabalhar? São 330 que ficarão, e inclusive nesses cargos, não necessariamente todos ocupados, mas nós precisamos ter cargos previstos, porque a gente cada vez cria mais estrutura para a cidade. Nós criamos novas creches, nós criamos novos equipamentos, novos postos de saúde, escolas, centros esportivos. Nós, inclusive, temos que trabalhar no sentido de fazer com que a maior parte dessas estruturas, se não a totalidade delas, sejam sempre administradas por servidores de carreira, porque eles já estão na máquina, eles já conhecem, eles sabem como isso funciona. Então, precisamos estabelecer esse tipo de regra no que diz respeito a como gerir a prefeitura e de que maneira a gente vai prestar o melhor serviço possível para a nossa comunidade. A gente fala agora sobre mobilidade urbana. Esse certamente é um tema muito delicado para qualquer gestor, né? Hoje as grandes cidades, as médias cidades têm sofrido bastante. Maringá tem mais de 300 mil veículos hoje, sem contar que é um polo, porque muita gente vem para cá de carro. Gente de toda a região. Como lidar com essa realidade hoje, tendo em vista que não dá para sair ampliando avenidas, não dá para largar avenidas? Quais são os seus projetos nesse sentido? Olha, a gente entende, e eu quero deixar isso claro para vocês, nós temos que olhar para esse problema com uma leitura de futuro. O futuro pode nos apresentar dois caminhos, ou vai piorar, porque a gente, sendo eficiente e bem sucedido numa política de desenvolvimento econômico, por exemplo, a renda aumenta. A renda aumentando, as pessoas têm o direito e o interesse, o sonho de comprar um carro, uma moto, e aí vai para a rua com o seu veículo. Por outro lado, se nós não prepararmos, entendemos que no futuro existem tendências diferentes, nós podemos cometer erros, fazendo investimentos que são incompatíveis com o que vai acontecer. No caso da mobilidade, o mundo todo tem procurado, Ronaldo, buscar outras alternativas. Então, rede de ciclovias para oferecer um outro modelo, uma outra modalidade de mobilidade, que é a bicicleta, muito mais saudável, e que para determinadas áreas da cidade, uma cidade plana como a nossa, pode ser uma grande solução, precisa ser levado em consideração. A melhoria significativa do transporte coletivo, com os corredores exclusivos de ônibus, os terminais, uma mudança no sistema de transporte coletivo, pode tirar pessoas do carro e colocar no ônibus, e é isso que a gente vai fazer com que o ônibus seja muito mais atrativo do que o carro. E além disso, nós levarmos em consideração que a tendência do mundo é o carro compartilhado, as pessoas usarem um carro para mais famílias. Por exemplo, um exemplo bem rapidinho, porta de escola. Vamos na porta de uma escola agora e ver na hora da entrada a quantidade de carro que tem lá, o congestionamento que tem ali.
Será que não tem algum aluno da escola que mora na mesma área onde o outro mora e que um poderia dar carona para outro, compartilhar o veículo? Se a gente conseguir desenvolver esse mecanismo, e vamos fazer isso na prefeitura, nós temos o endereço de todos os alunos, nós podemos avisar todos os pais, olha, perto da sua casa tem um aluno que mora. Ele pode não estar na mesma série do filho, pode não estar na mesma sala do filho, mas estuda na mesma escola, entra no mesmo horário, sai no mesmo horário. Então esse conceito do carro compartilhado vai diminuir muito. Se duas crianças que vão, e eu estou falando de escola particular também, não é só a escola pública, duas crianças que vão para a escola, cada um no seu carro, moram perto, e poderiam ir compartilhar, só aí a gente diminui 50% do congestionamento na frente da escola. Isto é solução para a mobilidade. É nessa linha que a gente tem que trabalhar e eu tenho certeza que o projeto é um projeto que vai ajudar a resolver a situação de Maringá rapidamente. O senhor citou a questão do transporte coletivo e certamente essa é uma alternativa não apenas para Maringá, mas em todas as cidades do mundo que hoje pensam mobilidade, pensam transporte coletivo. Mas o transporte coletivo em Maringá, embora a gente tenha veículos que são modernos, nós temos um problema bastante sério, que é a questão da demora, né? Tanto para passar no ponto, às vezes a própria viagem. E a gente percebe que Maringá fez, inclusive ainda na gestão anterior do senhor, a licitação para o transporte coletivo. E essas novidades que o senhor traz, por exemplo, para a campanha, não foram contempladas naquela ocasião. Isso vai ser mudado no contrato? O que o senhor vai fazer para mudar essa lógica e para permitir ou para fazer com que a empresa de transporte coletivo passe a atuar dessa maneira como o senhor está propondo nesse momento? É o contrário. Isso tudo foi previsto na licitação. Inclusive, quando a gente fez a licitação, a gente já tinha previsto, por exemplo, que todos os ônibus teriam que ter GPS, para que a gente possa fazer o gerenciamento da frota e possa verificar com precisão absoluta quanto tempo realmente o ônibus leva para vir lá da ponta da vila até o centro. O nosso sistema é um sistema radial, todos os ônibus vêm dos bairros para o centro e depois se distribuem novamente. Quanto mais longe fica o bairro, agora Jardim Oriental, lá do outro lado do contorno norte, para o ônibus vir de lá até o centro e voltar, ele leva 40 minutos, leva 45 minutos. Então, é 1h30 para este veículo vir de lá até aqui e voltar. Esse veículo, o ônibus, o motorista, combustível, pneu, é remunerado pelas pessoas que usam este ônibus e que pagam a tarifa. Então, se a gente quer frequência de 15 em 15 minutos, eu preciso de 6 ônibus, 6 veículos para fazer esta linha. Então, isto encarece o sistema, isso faz com que fique proibitivo. O que nós precisamos é mudar o sistema, por isso que a gente está fazendo com que o terminal do bairro seja feito lá na Cacogal, pertinho do Jardim Oriental. Então aí um ônibus vai no Jardim Oriental, pega as pessoas, traz no terminal da Cacogal e volta para buscar. Aí um veículo faz 4 vezes a linha, em vez de 6 veículos fazer uma vez a linha. Esta mudança é que vai fazer com que o sistema efetivamente funcione. Aí, do terminal da Cacogal, numa canaleta exclusiva, num ônibus maior, mais confortável, com Wi-Fi, com ar-condicionado, mais amplo, ele vem direto para o centro da cidade, sem disputar espaço com o trânsito. A inteligência do processo é que está... Mas isso estava previsto no contrato. Quando a gente fez a licitação, esse projeto já estava pronto. A licitação é de 2011, começamos esse projeto em 2006. Então, tudo isso foi previsto, está no contrato, sim, que a empresa vai ter que se adaptar a um novo sistema de transporte coletivo. Ela só não se adaptou nesse período. Não se adaptou porque a prefeitura ainda não fez as obras. Isso é um processo, cada um tem a sua parte. O contrato é assim, tem responsabilidade dos dois lados. A prefeitura está fazendo os terminais, está fazendo as obras, já exigiu a colocação do GPS no ônibus, e hoje as pessoas têm condição. A prefeitura poderá ter toda, e já tem, né? Todas as informações para saber como é que a gente resolve isso. Inclusive, o ônibus expresso, que sai do bairro direto para o centro, sem fazer a linha, porque tem tanta gente no bairro que precisa vir para o centro, que não justifica esse ônibus ir fazendo a parada normal, até porque nem cabe mais ninguém dentro do ônibus. Então, isso também faz parte do processo, foi tudo isso previsto. Mas é um processo de transição, Ronaldo. Ninguém faz uma mudança desse tamanho de um dia para o outro. Isso tem que ser feito gradativamente e nós estamos fazendo, a prefeitura está trabalhando nisso, já começou na minha gestão. Muito bem. Na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado para falar um pouco mais sobre seus planos, seus projetos aqui para Maringá. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós conversamos com o candidato Silvio Barros, aqui dentro do Ponto Com News. O candidato Ulisses Maia deveria ter estado com a gente ontem, segunda-feira, mas tem agenda prevista para a próxima terça-feira, na semana que vem, aqui dentro do nosso jornal na TV Maringá.